queridos amigos e colegas psicólogos, quero saudar a todos e desejar um bom encontro. Pensei em iniciar essa breve fala trazendo 3 situações para a nossa reflexão. Há poucos dias atrás, no final de outubro, o DEGASE, que é o departamento que cuida das medidas socioeducativas, da execução das medidas socioeducativas no Rio de Janeiro, realizou um encontro com os gestores, diretores de unidade, funcionários e mesmo alguns adolescentes, nessa belíssima cidade aqui do Rio de Janeiro, Conservatória, que é cercada de montanhas e da Mata Atlântida, e realizou um encontro de 2 ou 3 dias para repensar o sistema socioeducativo. Eu estive presente para participar de uma das mesas e tive a oportunidade de presenciar uma apresentação musical dos internos do sistema. E a apresentação era um batuque, uma percussão, e tinha tal qualidade que podia ser apresentada em qualquer país do mundo. Pode ser apresentado nos palcos da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que era uma coisa muito bonita e de muito boa qualidade. E fiquei pensando que tudo que esses adolescentes necessitam é de uma chance, de uma oportunidade. A segunda situação que eu queria trazer é a entrevista com um adolescente que estava participando de um desses programas de promoção social. E a entrevistadora perguntou ao adolescente o que ele estava achando de participar daquela atividade. Era uma atividade esportiva, no caso, natação. E ele disse que estava muito feliz por conta de 3 motivos principais. Sendo o primeiro, que ele não estava mais tão sozinho, tão isolado, né? Que ali ele tinha a possibilidade de fazer amigos. Uma segunda razão que ele apontou foi que ali ele estava aprendendo, era uma possibilidade, era uma experiência positiva em termos de aprendizado. Ali ele estava, ao aprender, ele estava desconstruindo provavelmente, situações que ele tinha vivido, onde ele justamente era apontado como burro, incapaz, deficiente, situações justamente na qual ele era dito que ele não podia aprender, e ali ele estava vivenciando uma experiência positiva no qual ele se reconhecia capaz de aprender. Então ele estava muito feliz porque ele sabia que ele era capaz de aprender. E uma terceira razão foi que ele ficou pensando, bom, quem sabe a partir disso eu agora tenho a esperança de conseguir um emprego, um trabalho. Uma terceira situação que eu gostaria de trazer, talvez muitos de vocês tenham assistido, né? Esse programa da Regina Casé, da Minha Periferia, na qual um dos últimos programas ela apresentou uma comunidade denominada Maria Degolada ou Vila Degolada, em função de um crime que teria ocorrido ali naquela comunidade. Sei que a Regina reuniu crianças e pediu que essas crianças lhe mostrassem a comunidade. E as crianças assim o fizeram. Foram mostrando a comunidade para a Regina e apontando as diferentes situações da comunidade, e mesmo explicando o motivo desse nome, né, Maria Degolada. E ao final a Regina então pergunta a esses jovens, a essas crianças, o que eles queriam. Aí um dos garotos disse, bom, eu quero nunca precisar participar do tráfico, nunca precisar ser um empregado do tráfico. Eu quero pedir isso a Deus. E o outro disse, eu quero também pedir a Deus que faça com que eu nunca precise de recorrer à pedra, no caso a pedra de crack, né? Que ele nunca precise se anestesiar de droga para não sofrer tanto. Então, a partir dessas situações, eu quis justamente trazer essas situações para sinalizar que nós temos que desconstruir esses rótulos
né, de traficante, do menino como traficante, como perigoso, como bandido, como drogado, como delinquente, como criminoso, como perigoso, como marginal. Então, só assim nós vamos poder ter um outro tipo de encontro, encontrar esse menino de uma outra forma, fora dessas relações de poder saber, para construir um outro tipo de experiência. Bom, eu queria cumprimentar a todos os psicólogos e as psicólogas do Brasil, em especial aqueles e aquelas que trabalham no que a gente vem denominando do sistema socioeducativo. Eu estou aqui mais para dar um depoimento de alguém que já trabalhou no sistema socioeducativo há mais ou menos 8 anos atrás. Eu fui convidada para presidir a FEBEM do Rio Grande do Sul e vim de uma experiência também de desinstitucionalização pela luta antimanicomial, e foi justamente talvez por essa trajetória de trabalhar com as instituições totais no sentido da sua desmontagem, no sentido de construção de alternativas, especialmente a nível comunitário, que talvez eu tenha sido lembrada para compor aquela equipe de governo. Mais ou menos também naquela época, um grande movimento nacional se deu com uma discussão sobre um anteprojeto de lei de execução de medida socioeducativa. Esse anteprojeto, ele acabou sendo entregue para uma discussão subsequente através do CONANDA. O CONANDA, então, integrou 2 grupos de trabalho, chamando também a BMP, chamando outros setores da sociedade, para a discussão do que hoje nós denominamos de SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A constituição desse grupo de trabalho em torno do SINASE teve um trabalho que durou 8 anos. Nós podemos considerar isso, inclusive, um tempo longo, de uma longa duração. No entanto, foi um tempo muito justo, um tempo necessário para adquirir o necessário consenso para um tema bastante polêmico que a própria sociedade hoje, né, ao invés de demandar um atendimento que seja digno, que valorize o adolescente, que respeite os seus direitos, a sociedade tem feito demandas muito punitivas, muito severas, a exemplo do movimento pelo rebaixamento da idade penal. Então, durante esses 8 anos, praticamente se fez um processo na contramão daquilo que a própria sociedade, a opinião pública, em boa parte, veio demandando. O SINASE, na verdade, ele traz para nós, psicólogos, um compromisso muito importante. Acho que o compromisso principal é no sentido de considerar a política socioeducativa como necessariamente uma política intersetorial, ou seja, as instituições, especialmente aquelas de privação de liberdade, elas funcionaram de uma forma muito centrípeta, né? Ou seja, muito voltadas para dentro dela mesma, né? Isto concorreu não apenas para o confinamento dos adolescentes, mas eu chamo a atenção também para o confinamento dos trabalhadores, né? Das equipes de trabalho dentro dessas unidades. Esse confinamento, ele não se revela nem saudável para o adolescente, tampouco para os funcionários. Então, ao momento em que o SINASE chama atenção para uma ação necessariamente intersetorial, esse psicólogo, de um lado, ele deixa de trabalhar com o judiciário como o principal interlocutor, não que não seja uma ponte importante para esse seu trabalho, mas no sentido de que há outros movimentos a serem feitos, outras parcerias a serem feitas, a exemplo da saúde, da educação, do esporte, da cultura. Nesse sentido, inclusive, a nível federal, nós compusemos uma comissão intersetorial que é composta por 12 ministérios. Esta comissão já vem desdobrando os seus trabalhos há mais ou menos 2 meses, tentando traçar, né, algumas propostas para que as unidades de privação de liberdade tenham esse conjunto de parcerias, né? Ou seja, a escola de uma unidade de privação de liberdade tem que ter necessariamente a parceria do setor da educação, seja a nível da sua secretaria estadual, seja a nível do próprio Ministério da Educação. Os projetos esportivos devem dialogar com o Ministério do Esporte ou com programas da secretaria que esteja afeta a esta questão
dentro da estrutura estadual. E assim a gente poderia demandar, né, para cada um dos setores alguma ação importante para ser feita. Nesse sentido, o psicólogo ele pode contribuir bastante, né, especialmente aqueles psicólogos que se sentem mais identificados com a psicologia social, com a psicologia comunitária, que veio desde os anos 70, trabalhando justamente nesta perspectiva de alianças com a sociedade, de buscar as forças ativas da comunidade no enfrentamento das suas questões. Bom, quando a gente é chamado a refletir sobre o papel e a presença do psicólogo dentro do sistema socioeducativo, e aí a gente considera o sistema socioeducativo num sentido amplo, ou seja, considerando de um lado o sistema de justiça, que é o sistema que na verdade acaba aplicando as medidas socioeducativas para o adolescente, inclusive a medida de internação, e também abrangendo a área que compete ao Poder Executivo, que é dar conta do cumprimento dessas decisões judiciais, oferecendo os programas específicos para atendimento das medidas socioeducativas aplicadas, entre elas a internação, e aí a gente pensa no sistema FEBEM. A gente se depara com uma multiplicidade de aspectos que envolvem o psicólogo e, sobretudo, o fazer psicológico. De um lado, né, uma referência mais evidente é como que um psicólogo pode trabalhar dentro de um centro de internação onde cotidianamente os direitos mais básicos do adolescente privado de liberdade são violados, né? Inclusive adolescentes são submetidos à tortura, né? E o relatório que o CFP junto com a OAB Federal elaborou a partir das visitas simultâneas aos centros de internação de todo o país demonstraram essa realidade. Quer dizer, sabe-se que o Código de Ética do Psicólogo disciplina uma postura específica desse profissional diante de situações desse tipo, no sentido de que jamais o psicólogo pode ser conivente com situações que envolvam violações evidentes de direitos de pessoas a que ele compete atender, inclusive situações de tortura, mas a despeito disso, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de operacionalizar o cumprimento desse dever ético em razão dos mais diversificados problemas que o psicólogo enfrenta, inclusive um problema de ordem trabalhista, ou seja, se ele denunciar, ele perde o emprego, né? E o profissional se vê diante de situações que se colocam até de uma certa forma dilemática, no sentido de sentir o dever de denunciar, mas de outro lado se vê impossibilitado de viabilizar essa denúncia sem que isso coloque em risco a própria sobrevivência material dele, né? Para esse tipo de questão, eu acho que, de um lado, é necessário que, em primeiro lugar, reforçar um pouco esse objetivo, na verdade, esse dever ético do profissional, no sentido de não se calar diante desse tipo de situação. Eu acho que isso está mais ou menos claro e positivado, embora a gente perceba em algumas situações uma certa complacência por parte dos profissionais que, por vezes, por vivenciar muito constantemente esse tipo de problemática, acabam naturalizando isso como se isso fosse da rotina do trabalho e alguma coisa cujo enfrentamento está além das forças e da iniciativa deles. Nós da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia estamos muito contentes por participar deste momento. Esta parceria, esta possibilidade de acompanhar a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para nós é motivo de grande prazer. Por quê? Porque nos permite participar de um processo, de uma busca de resposta para problemas que desafiam não somente a psicologia, mas toda a sociedade brasileira. E neste processo de construção de respostas para estes tipos de problemas, envolvidos nas unidades relacionadas às medidas socioeducativas com restrição de liberdade ou com privação de liberdade, o que nós temos a fazer, sem dúvida, é muito importante. É muito importante para nós acompanharmos vocês, que estão tendo este desafio de encontrar formas de conjugar o saber profissional
e o desempenho, o exercício de cidadania para poder construir essas respostas. Então, no nosso evento, queria combinar com vocês algumas tarefas. Daqui a pouco, vocês vão assistir a um outro DVD, com a participação da Maria de Lourdes, da Cristiane, da Ana Luísa, onde elas vão formular qual é a perspectiva que estamos adotando para enxergar este problema. Da minha parte agora, é minha tarefa dizer para vocês, teremos dois resultados importantes no nosso evento. Nós vamos ter como primeiro resultado a construção de diretrizes para a prática profissional dos psicólogos nesses espaços. E também, para nós da BEP, igualmente importante, diretrizes para a formação de psicólogos que vão atuar nesses espaços. Além de realizarmos essas duas tarefas de construção de diretrizes, vamos eleger 2 representantes deste evento para participar do evento nacional que acontecerá no começo de dezembro em Brasília. A nossa ideia é que possamos eleger uma pessoa ligada à prática, à academia, para fazer a representação deste evento. Serão mais de 2 dezenas de eventos como este, reunindo profissionais, estudantes, professores, pesquisadores, gestores e o pessoal que trabalha no judiciário, que vão estar se reunindo em todo o Brasil nestes dias para eleger essas pessoas que depois vão a Brasília consolidar um documento com essas diretrizes que representem o pensamento de todos os eventos em todo o país. Por isso, sejam bem-vindos, bom trabalho e mãos à obra.